Muito boa tarde, se Deus quiser. Bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Antes de arrancarmos, quero agradecer aos novos mecenas: Francisco Rodrigues, Catarina Mendes, André Castro, Roberto Teixeira, Francisca Vonaf, Ana Lemos, Beatriz Domingos, Diana Moreira, Filipa Rubalo e Joana Lourenço. Muito obrigado. Estas pessoas acreditam na missão deste projeto, apoiam o Despolariza. Em troca ganham acesso a uma comunidade espetacular, a um grupo de WhatsApp, aos trilhos, a uma data de outras coisas. Se estiverem interessados, há de haver um link à minha volta. Se não, deixem um like, comentário ou subscrevam, que ajuda tudo. Este episódio tem o apoio da Highwell. A Highwell é uma plataforma online de psicoterapia. Todos os psicólogos estão inscritos na Ordem dos Psicólogos. É uma aplicação onde nós, depois de um processo introdutório em que respondemos a uma série de perguntas, podemos experimentar a quantidade de psicólogos que quisermos durante 15 minutos, até nos sentirmos confortáveis, e só aí, depois de escolher, é que começamos a pagar pela primeira vez e a fazer a nossa psicoterapia. Se usarem o link na bio e o código Despolariza, ou Despolariza 20, há de aparecer aqui em baixo, ganham ainda 20% de desconto. Tarefinhas todas feitas, vou-vos apresentar a convidada do dia, que é autora de 2 livros e consultora de inclusão para a deficiência, Mafalda Ribeiro. Muito bem-vinda, Olá, Mafalda. boa tarde. Estava difícil isto, foi umas peripécias para conseguirmos marcar. Não, isto significa que a conversa vai mesmo correr bem, não é? Tipo, quando as coisas estão assim, até chegarmos aqui, estou muito entusiasmada, nervosa, QB, porque promete assim ser pelo menos uma conversa, acho eu, muito diferente daquelas que eu já tive até hoje. Desculpa, corta. Opá, Rui, isto não. Opá, está muito baixa. Assim não vai dar. Achas que pego nela? Sim, sim. Ora vê. Se calhar sim. Opa! Assim está bom? Espera aí. Assim. O que é que achas, Rui? Tá? Achas que vai conseguir falar assim? Acho que sim. Ok. Vamos lá. Fizemos mesmo isto. Fizemos mesmo isto. Não sei se fui bom ator ou não. Estava um bocado nervoso. Mas obrigado. Estás a realizar o meu sonho, não é? Sim, eu estou a Que realizar é o teu sonho. conversar em cima da mesa. Sim. Finalmente, alguém me convida para um podcast e deixa-me ficar toda a entrevista em cima da mesa. Consegui. Valeu a pena. E queres explicar porque é que fizemos isto? Olha, Além do teu sonho. Além de ser o teu sonho. primeiro só para dizer que já não tenho os pés sujos, que posso perfeitamente estar em cima da mesa. Ui. Depois, depois porque, obviamente que estamos aqui a usar a ironia e o humor levado, se calhar, ao extremo, mas é porque toda a situação que aconteceu, que foi obviamente propositada e encenada, aquilo que acontece é que quando te apercebeste que eventualmente a norma não seria a mais correta, que é eu estaria muito abaixo de ti, em vez de me perguntares a mim se eu estava confortável, se eu tinha uma solução, se o que é que podíamos fazer em conjunto e perceber se a entrevista ia para a frente ou não, basicamente tu tomaste a decisão sozinho, fizeste conta que eu não estava aqui, falaste com o técnico e, quer dizer, foste mesmo mais longe do agarrar em mim ao colo e pronto, e o meu sonho era ser um centro de mesa. Normalmente eu costumo ser na casa dos meus amigos, isto funciona, mas profissionalmente não quero chocar ninguém, ainda que eu acho que às vezes precisamos de chocar os outros para falar de coisas sérias, não é? Para tirar um bocadinho de peso às coisas. Mas isto que nós ensinamos é aquilo que eu acho que acontece um bocadinho, muitas vezes, com as pessoas com deficiência, que é, por mais que até, apesar de eu ser pequenina, ocupe o meu espaço, né, esta mesa, a cadeira acaba por também ser, às vezes ocupa mais espaço do que eu, mas as outras pessoas lidam muitas vezes com as pessoas com deficiência como se elas fossem invisíveis. Falam para elas como se elas não falam na segunda pessoa, na terceira, e no dia a dia, nas várias coisas que acontecem. E depois, mais uma vez, não representando
todas as pessoas com deficiência, porque acho que cada pessoa é mesmo uma pessoa, na maneira como eu lido com a minha condição de pessoa com deficiência, é assim, é um bocadinho, acho que eu tenho um bocadinho da Mafalda do Quino, em que efetivamente trago sempre, acho que o humor é uma arma contra o preconceito gigante e que tem que ser usada mais vezes, mas eu sou esta pessoa que muitas vezes até em contexto profissional, só faltava mesmo uma entrevista, mas se muitas vezes vou dar uma palestra a uma escola e eu sinto que a partir da terceira fila já não me estão a ver e que é complicado com a cadeira, ou, eu não sinto que aquilo, eu não gosto de imaginar que as barreiras arquitetónicas e muitas coisas que até podem ter que ver ou com a cadeira ou com a minha altura vão bloquear a missão que eu trago ali e o que eu tenho que dizer. E portanto, eu sou sempre aquela que arranja soluções. E uma delas é sentar-me em cima da mesa e muitas vezes eu dou palestras, formações para resolver não um problema de mobilidade, mas de altura ou de visibilidade. E portanto, estou super confortável. Pode continuar. Então, depois desta brincadeira super politicamente incorreta, em que tu ficaste com um bocadinho medo de ser cancelada, Vamos lá ver, para, vamos lá ver. vamos para a lotaria genética e social. Hum, Lotaria genética, aconteceu alguma coisa diferente? Aconteceu. Estou a brincar, eu Olha, sei. mas sabes que é engraçado isso? Porque eh, é normal, ou vai, é comum, quando tu encontras alguém muito diferente de ti, e aqui especificamente uma pessoa com deficiência, e eu digo isto muitas vezes nas minhas formações, que a pergunta que um desconhecido mais me faz ao longo da vida, quando quer meter conversa, não é que horas são, acha que vais ver amanhã, como é que eu vou para o estádio do Dragão. Não, literalmente é o que é que lhe aconteceu? E durante muito tempo eu posso dizer que, claro, não é? Já perceberam que eu não sou nada bem disposta e, portanto, se acordava mesmo com aquele humor ali no sítio, a minha resposta é: nada, fui à máquina de lavar e encolhi. Mas depois, a minha explicação, claro, não me aconteceu nada, eu aconteci há 41 anos, porque eu sou uma pessoa com deficiência desde sempre e é efetivamente uma doença rara congénita. Portanto, ou é uma questão genética, não no sentido de veio especificamente e provado do pai ou da mãe, não. Não tenho ninguém na família, os meus pais não tinham qualquer deficiência. Se tiver, foi tipo não sei quantas gerações atrás e eu não tenho paciência para isso. Não Hum. fui à procura. Mas aquilo que disseram na gíria de há 41 anos havia explicação. Aos meus pais, primeiro porque não fizeram, não houve um ou seja, não se foi detectado durante a gravidez, hum, seguiram para o parto, 9 meses, portanto, apesar de eu ter nascido com 1,950 e 36 centímetros, a verdade é que não era um bebê prematuro, era um bebê que supostamente estava formado, mas tinha a doença dos ossos de vidro ou dos ossos de cristal, como eu gosto de dizer, só porque tenho mais classe. E portanto, aquilo que aconteceu foi que ah, foi-me dado um prognóstico, foi-me dado um diagnóstico, desculpa, e um prognóstico logo, que era dias, semanas, meses de vida. O único caso, não houve internet, e o único caso que existia nos livros da medicina, daquilo que se sabia, era alguém nos Estados Unidos que tinha vivido exatamente com a mesma doença do que eu, até à idade pré-escolar. Portanto, era o máximo e efetivamente tinha falecido. E O nome técnico, acho que não disseste, é osteogênese osteogénese imperfeita. imperfeita. Que é uma Ah, maneira querida, o imperfeita é uma. Eu não conheço mais nenhuma doença com a palavra imperfeita, se calhar existem e depois muitas. tem uma piada, né, que eu Tipo, que pá, sou esta. não é totalmente perfeita a tua osteogênese. Sim, mas depois É ao mesmo quase. tempo também tem, eu estou sempre a brincar com as palavras, não é, neste sentido de, a minha mãe fez 7 ecografias, que é o número perfeito. Então, acaba por ser sempre, acho que a maneira como eu também lido com a minha lotaria, não é lotaria, ou seja, não falando obviamente só daquilo que é e foi, a maneira como os meus pais receberam a notícia, fui bebé muito desejado, era a primeira filha, continuei a ser porque depois eles não tiveram mais filhos, mas a verdade, com muita pena minha, eu queria muito ter um irmão de sangue, tenho outros irmãos de coração, mas na verdade a maneira como eu olho
para aquilo que eu entendo, não é? Que as pessoas olha, lotaria, e muito no sentido desta perspectiva também de daquilo que o médico disse ao meu pai foi: "Olha, isto é assim, não há uma explicação lógica para isto. Imagine, lançar a moeda ao ar 1000 vezes, sai cara ou coroa. Há uma altura em que a moeda fica em pé, e esta é a Mafalda. E portanto, uma explicação destas tu pensas: "E a minha vida é mesmo aleatória, é mesmo uma lotaria, foi um azar horrível", não é? Não sei quantas, hum, e se calhar o grande paradoxo da minha existência é que eu nunca olhei para mim assim, como uma, neste caso, uma má sorte, muito pelo contrário. E na lotaria social, tu já estive a ler o teu livro, Gotas no Charco, já agora vou falar aqui, Gotas no Charco, espetacular. E eu percebi que tu foste muito amada e isso é uma das tuas grandes forças, é sentes que foste muito amada durante toda a tua infância, principalmente, não é? Eu acho que, na verdade, a maioria dos problemas de identidade que os jovens têm hoje, se calhar eu vou exagerar, mas a maioria das questões que andamos todos às turras e as questões que dão hoje em dia polarizações e discussões, hum, que nos desgastam, é uma grande falta de sentido, deste sentido, de ser amado. E eu não estou aqui a falar do amor romântico, estou a falar desta mesmo, que não é uma sensação, não é um sentimento, e as pessoas às vezes acham isto, né? Que o amor tem a ver com esta coisa, mas eu não sinto, eu sei. Então acho que é muito diferente a partir daí ter essa noção, mas olhares para as primeiras pessoas, né, que tiveram que receber esta notícia, uns pais com 23 anos que desejavam muito um filho. Uma das coisas que para mim que eu acho que é muito importante falarmos disto, para pais que estão em gestações, que estão à espera de bebê, ou que de repente recebem um diagnóstico ainda durante a gravidez ou depois, não se quando vem o diagnóstico, mesmo que a pessoa aceite aquele filho e comece a lidar com ele, seja que tipo de deficiência for, começamos logo naquele registro muito preocupado, a medicina, de uma série de coisas, imagina, há 41 anos muito menos, mas muito do a terapia para aquilo, a terapia para o outro, a questão dos melhores médicos ou não sei o quê, e procurarmos logo a a cura, como se aquilo fosse uma pessoa estragada que vem ali. E eu acho que aquilo que aconteceu, e depois, muitas vezes eu não sou mãe, mas sou filha, né? E aquilo que acontece é que eu tento sempre passar este lado de falar para os pais, de que quando isso acontece, é muito importante haver logo uma perspectiva não é de identificação, é de terapia do luto. Ficaste totalmente chocado a olhar para mim. Luto, mas a criança não morreu, ele morreu. Morreu o sonho do filho que ela idealizou, que os pais idealizaram para ele, não é? Se os meus pais idealizassem alguma coisa para mim, eu morri, quando estava a nascer. Então é muito importante percebermos esse lado. No meio disto tudo, estamos a falar em 1983, não é? Em que não há internet, não há utilize comparar. Há tu estares, os meus pais eram de uma, de uma aldeia, na altura ainda era aldeia, que se chama Calhandris, ali na zona do Ribatejo, muito junto ao Alverca, que hoje é a cidade, e portanto estamos a falar de um meio pequeno, então tipo, tu chegas ali com um bebé destes, o meu pai desafiou todas as probabilidades e fez assim tipo o meu super-homem, porque numa altura complicada dentro da maternidade onde ninguém acreditava em mim, toda a gente estava tipo à espera que eu desse um de desespero, ele entendeu que, ok, eu não sei lidar com isto, né, nenhum de nós traz livro de instruções, não posso ler manuais de como lidar com um bebê, e muito menos um bebê destes, mas eu sei que ela é a minha filha e ela vai viver, o tempo que ela viver, eu vou deixá-la o mais confortável possível e amá-la. Eu acho que essas sementes fizeram, acho que não tenho a certeza, desta Mafalda que se senta tranquilamente em cima das mesas hoje. Porque o meu pai, por exemplo, dar-te esta coisa, já devia ter pancas por mesas há muito tempo, mas a verdade é que, por exemplo, imagina, eu já criança, não em bebê, mas em criança, nós íamos ao café e tu tens muito esta coisa de, porque as pessoas com deficiência não saem à rua e as crianças, os pais, mas isto não acontece em 2024, também.
mas alguns têm pudor, têm medo, têm vergonha, não aguentam os olhares dos outros olharem para o teu filho que é diferente. Então, os meus pais, apesar de estarmos hum, há 40 anos e num meio pequeno, ah, nunca foram essas pessoas. Ou seja, o meu pai ia para o café à noite, eu tinha já 4 ou 5 anos, mas parecia que tinha um ano. Imaginas o que é um balcão e aquela coisa que os miúdos gostam do mexer o café ao pai, meter um açúcar e depois mexer e tal coisa, e depois perguntar se pode provar um bocadinho no final da colher. Eu fazia isso tudo, só que eu tinha 5 anos. O meu pai dizia, deixava-me no balcão e dizia: "O pai vai à casa bem, não saias daí, as pessoas todas no café". Tipo, o que é que ele está a fazer? Deixa um bebé ali, não Uhum. é? Então eu acho que se calhar este lado de chocar pessoas já vem da genética também, porque o meu pai é esta pessoa do tipo, sim, estão a olhar e eu estou a existir. E eu acho que eu persisto neste lado, mas o amor, sem dúvida, ah, é aquilo que sustenta tudo aquilo que eu faço. Falaste aí da tua gestação e há uma frase no teu livro que diz que, segundo a maioria de pessoas que habitam as tuas redes sociais e muitas que conheces, e agora vou citar, esta Mafalda, se fosse conhecido o seu diagnóstico enquanto feto, não teria direito a nascer. Hoje em dia, muitas pessoas que identificam a osteogênese imperfeita durante a gravidez optam por abortar? Essa resposta significava que eu fui fazer um estudo acerca disso, não fui. Ok. Mas sei que, primeiro é preciso, eu não quero estar aqui a cometer nenhum pecado clínico, no sentido de não estar informada e estar a falar sobre uma coisa que eu não sei, mas a osteogênese imperfeita é uma doença que, apesar de rara, ela é dividida em 4 tipos. Então, eu estou num dos tipos mais próximos do não ser tão severo. Tu tens crianças, adultos, que seja, com osteogênese imperfeita, que efetivamente nem sequer, a fragilidade dos ossos é tão grande que eles nem nunca se chegam a sentar. O dizer que a maioria deles, seja de que tipo for, não aguentam sequer a gestação, e foi isso que eu acho que aconteceu. Eu dizia que a minha mãe fez 7 ecografias, é impossível não se ter detectado. O que aconteceu foi que eles provavelmente não tinham a certeza do que era, ou que tipo de deficiência era, e confiaram na cena do ela não vai aguentar e durante a gestação, portanto, nem sequer vamos entrar no registro, porque o número que eles tinham de pessoas que sequer nem sequer chegavam ao parto. Pois, Portanto, pois. porquê? Porque à medida que o meu corpo, né, vai, se desenvolvendo, como o bebé dentro da barriga, eu já nasci com 3 fraturas. Exatamente, não porque foi o parto, porque eu até fui cesariana, foi, os movimentos da barriga da minha mãe. Portanto, o normal que é um bebé a mexer-se, né, e os meus ossos eram e são frágeis, nessa perspectiva que isso aconteceu. Pronto, mas, indo concretamente à tua pergunta, e se calhar de uma forma geral, não especificando que se era osteogenesis imperfeita tipo 1, que é o mais severo, ou o 3, em que tu tens sim pessoas de estatura mais baixa, que fazem muitas fraturas, mas chegam a caminhar, podem efetivamente usar andarilho, portanto está aqui uma série que estava outro podcast só para falarmos disso, mas dizer-te que sim, acho que sim. Acho que, se começassem agora é fácil, não é? Que é tipo, se chegarem ao pé de ti e te disserem: "Ah, mas pronto, mas ela pode ter uma vida incrível, olhe para a Mafalda", não é? Esse testemunho de uma pessoa adulta. Mas se não fores por testemunhos reais, que estão cá para contar histórias, então, se fores só pelo lado clínico, tenho a certeza, se isso acontece com 3.021, então com esta gente imperfeita muito mais. Pois, já nem tinha lembrado da trissomia 21. Vamos então brincar, ou pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. E tu escolheste esta ideia de que só as pessoas com deficiência é que podem representar pessoas com deficiência no teatro e nos filmes e por aí fora. Sim. E tu não concordas com isto, por isso, para começar a rubrica, vais começar por defender essa ideia, de que só as pessoas deficientes é que podem representar e depois vais dizer a tua opinião normal. Eu acho que assim, olhar para lá está, esta frase assim, desta forma, e eu posso dizer-te que eu tenho um grande amigo, ah, que é uma pessoa com deficiência e
e ator profissional, que é o Paulo Azevedo, e eu sei, efetivamente, nós olhamos para isto, quando estamos a falar da representação, né, as artes, a cultura, esta coisa de que há não sei quanto tempo tu vias uma pessoa engordar muito para fazer um papel de gordo, não é? Ou Uhum. vias alguém emagrecer imenso para fazer um papel não sei o quê. Pronto, e o que acontece é que, eu não estou a falar só se formos pela realidade de Portugal, estamos aqui a abrir caminho, eu acho que não se deve fechar, isso é importante, não se deve fechar o caminho a pessoas com deficiência que querem estudar, que querem uma oportunidade, que têm dons e talentos para a representação. Claro que sim. E também não acho que elas já tenham, se estão a estudar representação, apesar de sabermos que elas têm que lidar com, se for um quadrupedado, se for alguém com uma cadeira de rodas, um paraplégico, um tetraplégico, essa é a condição dele. Mas depois ele pode ser um vilão, não é? As pessoas com deficiência não são todas boazinhas. Isto é uma ideia que é preconcebida. Ou seja, há aqui uma data de coisas que é, nós podemos, eu posso, sei lá, fazer um papel estou a dar aqueles exemplos, né? De alguém, sei lá, uma depressão, ou ser uma mãe com não sei quantos filhos, sei lá, um exemplo, né? Uma médica, eu não sou médica, não estão só os médicos a fazer médicos, pronto. Então o que eu acho é, quando diz a pessoa, isto vem de um sítio Tens de defender a posição de que só que é as pessoas com correto, que deficiência. significa, há um mote, eu não sei quem o disse, já esta frase, alguém a disse e depois já foi colocada na boca de não sei quantas, tipo aquela que é do Fernando Pessoa das pedras no caminho que não é dele, Sim, sim. já deu assim uma volta. Mas a frase é: nada sobre nós sem nós. E isso vem, e é por isso que eu digo, sim, as pessoas com deficiência devem representar as pessoas com deficiência, ninguém é melhor que elas para saber, ninguém é melhor do que eu para, saber e demonstrar, numa condição, numa telenovela, como é que é tirar só gente imperfeita, não é? Não é aquela coisa de quando os políticos, por exemplo, chegam à altura das eleições: vou-me sentar aqui na cadeira de rodas e fazer uns metros para mostrar como é tão difícil andar na cidade de Lisboa". E depois levantam-se e vão à vida deles, não é? Não. Eu ando de cadeira de rodas numa cidade, não sei o quê. Portanto, nesta perspectiva de que, muitas vezes vamos, por exemplo, para, sei lá, ah, conferências, palestras, mesas redondas, falar sobre isto, dou um exemplo, vamos falar sobre a sexualidade das pessoas com deficiência. E quando eu falo sexualidade, não estou a falar de sexo, estou a falar de identidade também. Só. Então, tens um psicólogo, um técnico não sei do quê, nã-nã-nã, e não tens uma única pessoa com deficiência. Então, como é que ok, eles podem ser académicos incríveis, terem feito estudos brutais, mas tem que estar a pessoa lá. Portanto, eu acredito plenamente que, e por isso é que eu estou a dizer que uma coisa não anula a outra, por isso é esta coisa da despolarização, Sim, é estás a muito dar por aí, nuance, estás a não criar podemos, nuance. não Uhum. é? Que sim, não podemos colocar, temos que dar oportunidades, temos que não colocar cartões vermelhos e não temos que meter treinadores de bancada continuamente a falar, muitas vezes, de coisas que eles não sabem, ok? Por outro lado, por outro lado, ah, eu acho que isto não, eu escolhi este tema porque é um tema que dá pano para mangas, porque eu já ouvi coisas de, efetivamente, pessoas que acham que só as pessoas com deficiência é que podem representar esse papel. Um cego, por exemplo, tu não podes fazer de cego. Podes fazer de cego. Porque é ficção, não é realidade. É um filme, é uma série. Agora, o que é que faz falta e que não acontece na representação, e eu posso dizer isto, porque tenho muitos amigos atores. Primeiro é tempo. É tempo para tu entrares no personagem. Há imensos atores que nunca andaram a cavalo na vida. E de repente dão-lhes uma personagem, eles têm que aprender a andar a cavalo. Eles vão Uhum. ter aulas de equitação. E o que acontece às vezes é que as pessoas acham que representar uma pessoa com deficiência é só ler umas coisas e depois, por exemplo, vou ali uma associação, conhecer, estás a ver, Uhum. como é que eles vivem. Pronto, e tudo muito generalizado, muito pela rama, muito. Não, tu tens que fazer um papel de estar. Eu acho que uma atitude de empatia, a maior atitude de empatia, hum, engraçado isto porque uma colega minha dizia isto muitas vezes que é, empatia não é tu colocares-te no lugar do outro, que significa que vais tentar em cima dele. No meu caso não dava, porque então partia-me toda, né? Não, é
colocar-se ao lado do outro, nesta perspectiva de olhar na mesma direção e sentir o que é que ele sente. E estares tão próximo, falares com ele, relacionaste com ele, passaste um dia inteiro com ele. E então esse trabalho de, de tempo que eu acho que não há, por exemplo, na ficção, que não acontece, e depois um trabalho de guionismo e de consultoria. Isto vem mal, está mal desde sempre, porque os guionistas escrevem com base na percepção que acham que têm da linguagem inclusiva que não é correta, e depois tu vês manchetes de João Catarré preso a uma cadeira de rodas. E depois as pessoas todas dizem, não se diz isso, não se faz isso, não se diz esta coisa, e estamos a perpetuar estigmas. Porque ninguém vai pensar que ao estarmos a falar, por exemplo, daquela novela especificamente, por exemplo, a personagem do João Catarré, a fazer de uma pessoa que é uma pessoa com deficiência, ele não nasceu com deficiência e ele nem sequer tem uma deficiência adquirida. Ele neste momento está numa cadeira de rodas, ou estava, já não sei, tipo aquela coisa do pronto, agora é milagre, começou a andar. Que é aquilo que as pessoas com deficiência não querem, que nós perpetuemos esse estigma, como de, parece que andamos todos à procura do tal milagre, né? Quando é que te levantas, né? Pronto. E a verdade é, por exemplo, comigo, eu nunca tive desejo de andar. Eu nunca sonhei andar. Eu não me imagino sequer andar. E se isso acontecesse, já disse, se um dia, como é que é, aquela visão bíblica que todos conhecemos, de Jesus chegar e dizer, levanta-te e anda, e dizer, se calhar não me apetece. Porque, na verdade, eu seria outra Mafalda. Mas isso é a minha história, eu não posso metê-la nos outros todos. Mas voltando só para concluir, na questão, por exemplo, estou a falar das novelas, acho que o filme é diferente, mas nesta perspectiva, por exemplo, dessa personagem, ele só estava assim como uma consequência de uma tia maléfica qualquer, andava drogado e tipo, e efetivamente era a consequência de que estava completamente inerte e tinha que. Como as pessoas não sabem o todo, então depois fazem ah, pressupostos. Se me perguntares, epá, mas ajuda? Não. Mas eu acho que nós também todos temos que ter um bocado de calma quando olhamos e pensamos. Por exemplo, eu vi coisas que fiquei com muita vergonha alheia e alguma tristeza de perceber que se calhar pessoas com deficiência foram, não foram mesmo, para as redes sociais do João Catarra, que é só um ator, tu não devias estar aí e não devias fazer isso e agora vais começar a andar. Coitado do rapaz, eu ainda não nunca falei com ele, mas pronto, fiquei. Agora estou a usar aquela frase que eu não gosto de fazer comigo, né? Coitado. Não, coitado está naquela situação. Porque efetivamente há muito mais para além disso. E pronto, se vamos falar das redes sociais, somos todos treinadores de bancada e andamos a matar toda a gente com os comentários que fazemos e com os radicalismos e os fundamentalismos que cometemos. Fogo, super interessante, deixei muitas nuances, foi um excelente pessoas a atacar ideias que normalmente defendem. Também tenho uma pergunta, então imagina, eu sou um realizador e sou um escritor, escrevo um filme e o meu filme tem uma pessoa com deficiência, vamos imaginar que eu fiz um estudo super profundo e usei para escrever o guião consultores, consultei-te a ti, consultei uma data de pessoas, chega o momento do casting e eu faço um casting em que incluo tanto pessoas com deficiência como pessoas sem, e apercebo-me que a pessoa que vai comunicar melhor a mensagem do meu filme é uma pessoa que não tem deficiência. E que a pessoa, o melhor ator, digamos assim, dentro dos que tinham deficiência, está um bocadinho longe. Então, tu, nesse caso, achas que o realizador, o diretor de casting, deve escolher aquele que vai servir melhor o filme? Ou tem que ser uma diferença assim Claro, muito isto grande? no mercado de trabalho é igual para toda a gente. Ok. Eu Isso, acho é que então, as só se pessoas se forem deslumbram, iguais. porque assim, quando estás a falar, portanto, cinema, teatro, não sei o quê, há o quê? Há uma montra de exposição. E o que é que faz falta à comunidade das pessoas com deficiência? Representatividade. Eu continuo a dizer, nós temos que ocupar todos os espaços, até as mesas dos podcasts, certo? Eu estou a ocupar um espaço que nunca ninguém ocupou. Já tiveste aqui algum entrevistado sentado em cima da mesa? Não? Não, O só, cão. só exato, Pois eu só o lembrei-me Douro. disso. Tudo bem. Há sempre uma primeira vez para tudo. Mas pronto, o que é que acontece? Sim, tu tens que ter pessoas com deficiência na política. Portanto, quando se fala da representatividade é não fechar portas. Mas espera Mas aí, não fechar. tens de, ou só se Não, por tens acaso de no houve uma sentido de. pessoa, houve uma Não, pessoa muito isto é boa. como no mercado de trabalho. Tu não Hum. podes, acho eu, julgar a pessoa, entras logo naqueles achismos.
um bocado à tuga, né? Que é tipo, é impossível, vai dar muito trabalho. Agora, eu acho que eu quero estar nos sítios e ocupar os sítios por mérito. Mas não vou entrar agora na história de meritocracia. Mas tu percebes o que eu quero dizer? Mérito no sentido de, ok, não é uma cunha, isto também não pode ser uma cunha pela positiva, porque senão, sabes o que é que acontecia? Era aquilo que eu acho que muitas vezes as pessoas têm comigo. Se calhar a partir deste podcast já não vai acontecer. Eu estou sempre a dizer que tenho uma pena desgraçada de não ter haters. Eu nunca fui cancelada. Se calhar estou-me a habilitar agora. As pessoas têm pena. As pessoas têm condescendência. Pois, ainda é pior que pena, E condescendência. tu há bocado, eu sei que não fomos por aí fora, Uhum. mas quando fizeste a pergunta que fizeste, relativamente ao aborto, eu sei que as posições que eu tenho muitas vezes, se calhar que não são, tidas como acolhidas até por amigos meus, por pessoas da minha idade, por esta sociedade, porque sou uma mulher, e quando estamos aqui a falar de questões fraturantes, digo-te o aborto, eu digo-te a eutanásia, sei lá, N coisas, eu não tenho que falar tudo outra vez. Eu não tenho que ter opinião pública sobre tudo. Há coisas que ficam para a mesa do meu jantar com os meus Uhum. amigos. Agora, quando eu sinto que tenho que ter uma voz, e a tenho, posso dar um exemplo, quando a história acho que o aborto até é fácil, para as pessoas aceitarem a minha opinião, ou a minha crença com relação àquilo que para mim, faz sentido. Mas a eutanásia, por exemplo, é uma coisa que eu já tive discussões acesas com pessoas muito sérias e muito minhas amigas, que elas não entendem sequer, porque a minha vida, atenção, não é uma vida, vocês veem neste tamanho, na cadeira de rodas, o pior não é isso, são as dores diárias que eu tenho todos os dias. Eu tenho que tomar medicação. Eu, para estar a dar formação às 9h30 num sítio, eu tenho que acordar às 7 ou às 8, ou mais cedo, para fazer todo um processo. Eu acordo com dores sempre. Portanto, porquê? Porque as minhas, até que eu estou sempre a brincar a dizer os paraplégicos é que vivem, não é? Porque Não tem essa não dor. sentem nada. Onde é que Quando tu são as tuas estás, dores? não, principalmente quando tu andas a passear olha, em cima da calçada portuguesa e tens a bexiga cheia e estás ali a abanar, ali, quando efetivamente tu não sentes, isso não é um problema. Para mim é, para além das dores, não é, da desconfortabilidade do solo. Mas onde é que tu sentes dor? É em todo o corpo ou em algum Não, sítio não, eu específico? tenho, são mesmo, olha, é tipo, se tiveres conversas que tens, não sei, com os teus avós ou pessoas mais velhas, é reumático mesmo, ou seja, é aquela coisa do pergunta-me como é que vai estar o dia amanhã e eu sei. Ah, Se ok. vais chover, se não sei o quê, Umidade e porque assim. és mas elas, sentes logo aquela dor que não é uma dor seca de quando parto, não é? É uma dor reumática, uma dor inflamatória. Pronto, mas isto para dizer o quê? Eu estou sempre a dizer, a dor inflamatória é a dor que nunca fica a zeros. Ela vai melhorando, vai não sei o quê, mas eu já tenho uma gestão grande que é muito mental, já não é aquilo, está cá, está tudo bem. Já dei uma volta gigante para variar, para dizer que Estavas a falar da eutanásia e depois pronto, e esses falaste de temas, viveres em dor. quando eu, efetivamente, na altura, eu estava a escrever para a revista Visão, tinha uma crónica mensal, e foi a primeira vez que o tema foi falado, que foi ao Parlamento. Antes, portanto, estamos a falar de 2016, pai. E, epá, eu achei que naquela altura era a altura de eu falar de mais coisas para além da, de inclusão da deficiência. E fiz uma crónica e tive algumas pessoas educadas a concordar em discordar, e está tudo bem. Pá, e fiquei super frustrada, porque não tive aquela coisa, tipo, ninguém me chacinou, ninguém me. Querias ter tido haters? Sim, eu sei, mas eu sei que as pessoas pensam, não dizem. E Uhum. acham que, pronto, depois vou ofender, como é que é? Vou ofender uma pessoa com deficiência, depois vou para o inferno, sabes? Ainda há esta mentalidade não, não, não posso dizer tudo, porque coitadinha, ela já está assim, pode dizer o que ela quiser. Se calhar é por isso que eu achei. Mas uma pessoa já está assim, né? Aquela frase. Já, já é uma pessoa quando já posso dizer o que eu quiser. Depois dos 40, já posso dizer o que eu quiser. Também já ficas mais sem filtros. Sentado em cima da mesa, olha, hoje posso mesmo dizer tudo o que eu quiser. Maravilha. Ainda bem. Então convidei-te na altura certa. Pronto. Eu vi um vídeo há uns tempos no Instagram de uma mulher com uma deficiência qualquer de fala, não me lembro muito bem qual era, mas ela estava muito indignada com, nos Paralímpicos, as pessoas dizerem que aqueles atletas eram uma inspiração.
E ela estava indignada porque quer dizer, não, nós não somos nada uma inspiração, porque dizerem que nós somos uma inspiração é condescendente ou é meterem-nos num lugar abaixo. Ao Pronto, contrário, é super-heróis, é superlativizar, sim. sim. E eu achei aquilo um bocado injusto, porque, sei lá, nós primeiro somos inspirados por atletas dos normalímpicos. Eu sei que isto é super errado dizer, mas não sabia como dizer. Os olímpicos normais, olha, Sim, sai sempre normal. os olímpicos e os Os paralímpicos. olímpicos, exato. Sim. Hum, por isso, se esses nos inspiram, os paralímpicos também podem. E depois, não vejo qual é o mal de ver alguém que tem uma deficiência motora que torna mais difícil executar uma tarefa e executá-la tão bem. Estás a perceber? Uma pessoa com deficiência ser uma inspiração, ser interpretado logo como estás a ser condescendente ou estás a ser pena, para quem não está a sentir isso, é um bocado mal recebido. Olha, eu ontem jantei com uma atleta paralímpica aqui do Porto, a Carla Oliveira, campeã de bóssia, minha amiga, e já foi pai a 3, acho eu, e vamos, espero que esteve agora em Paris e que vai a Los Angeles. E a Carla ela trabalha mesmo no, a parte do desporto adaptado. Ela foi mãe, é casada, tem uma vida, portanto, e é uma atleta. E tu olhas para aquilo e percebo o que estás a querer dizer, porque eh, ou seja, na vida do dia a dia, o que mais me dizem a mim também é: Ah, você, portanto, porque assim, eu tive uma altura, tu entras naquela fase que é durante muito tempo, quando ninguém sabe quem tu és, ninguém sabe nada de ti, só respiras e pronto, coisas. Então a coisa é coitadinha, né? Coitadinha, a tragédia, o horror, o drama. Depois, neste caso, estamos a falar de mim, quando eu começo a expor-me, a minha vida sempre foi ligada à comunicação, e às minhas relações, a minha rede de amigos, a minha vida social, as causas que eu sempre me liguei, a maioria delas nem sequer era, não tinha nada a ver com questões de consciência, mas apresentar galas, angariar fundos para isto e para aquilo para o outro, fazer uma data de coisas que foram acontecendo ao longo destes anos todos. Então, aquilo que eu mais ouvia, depois passei do coitadinho para o você é brutal, é incrível, que força da natureza, é uma inspiração. Mas pode ser E tudo isso está verdade. constantemente a acontecer. A pergunta é: eu fico ofendida com isso e fico chateada? As pessoas olham para mim e sentem-se inspiradas porque me ouviram falar, porque leram o meu livro e gostaram da forma como eu me expresso, como eu escrevi, ah, em todo o que é Mafalda, ou elas sentem-se inspiradas porque eu saí à rua e estou a beber um copo de água. E há pessoas que acham que isto, brutal, ela bebe água. Isto é ridículo. E aqui eu percebo que isso é uma coisa que é, eu não posso, só porque existo, sou uma inspiração, exatamente porque tu, se te inspiras e uma pessoa que para ti te inspira, é uma referência. Seja de desporto, de superação, de altruísmo, de bondade. E eu disse há bocado, né? As pessoas com deficiência não são todas super-heroínas e também não são todas boas pessoas. Né? Eu Ou seja, conheço um que é bastante mal disposto e mal encarado. portanto, há uma série de coisas. O que é que eu quero dizer? Com relação aos Paralímpicos, então, eu concordo contigo. Acho que eu percebo, eu não posso querer. O problema disto é que na polarização onde estamos, nós precisamos muito, e já ouvi esta frase várias vezes, mas nós precisamos polarizar para depois despolarizar. Sim, sim, às vezes é preciso. Pronto, e eu percebo. O que eu acho é que ou tu acompanhas isto, quase aquela coisa que é, compras um medicamento e dás a bula bem escrita, não é? Bem escrita e com linguagem que as pessoas entendem, ou então, se estás constantemente a ser esta voz em que dizes não se pode dizer isto, não se pode fazer aquilo, as pessoas com deficiência ficam ofendidas, não podes dizer inspiração, não podes dizer porque nós não somos não sei o quê. Não, quer dizer, só eu vou dizer, nem as medalhas. Eu não tenho pachorra nenhuma para treinar as horas e acordar às não sei quê, com um atleta de alta competição ou de alto rendimento, seja para ali, não é porque ela está numa cadeira de rodas, é porque a vida que ela faz. Não é? Nós, quando nos inspiramos no Cristiano Ronaldo, não é só com os gols que ele marca, é que normalmente nós só olhamos para os frutos. Não, o dinheiro que ele tem, a vida que ele leva,
Nós não vamos dizer: "Ok, então anda cá ter a minha vida", não é? Treinar as horas que ele treina, Uhum. não sair à noite, comer as coisas saudáveis que eu tenho que comer. Estou a dar aqui exemplos muito generalistas. Eu acho que nos Paralímpicos é igual. Eu olho para um Paralímpico como outro qualquer atleta e se eu me inspiro com um atleta olímpico, porque é que eu não posso dizer porque é que eu tenho que usar uma coisa diferente e pôr uma coisa de gueto num Paralímpico agora? Se é porque, ela é incrível, é mãe. Não, uma pessoa com deficiência pode ser mãe. Neste caso, ela é mãe. Agora, se me disseres assim, fogo, ela é mãe, a filha dela tem um ano e tal, ela treinou, tinha sido mãe há muito pouco tempo, com as hormonas e não sei o quê, treinou tudo, foi aos jogos, a filha foi. Estás a perceber? Isto tudo é aquilo que tu dizes numa pessoa normal, que tem um trabalho brutal, tem uma carreira, ah, tem uma família, é dona de casa, viaja, quer dizer, então eu acho que nós temos que ter a liberdade de escolher, não é? Por quem é que nós nos sentimos inspirados. E não podemos andar aqui a castrar. Ai não, as pessoas com deficiência nós não podemos dizer que estamos inspirados por elas, e os Paralímpicos muito menos, porque eles não são. Claro que a Carla, por exemplo, estou a dar um exemplo da Carla, não voa, né? Não tem um superpoder, como o Batman ou como o Super-Homem, não sei o quê, mas tem tudo aquilo que ela faz, a maneira como ela faz e como ela. Se calhar eu acho que de um atleta paralímpico, aquilo que me dá, se calhar, menos referência, é se ganha muitas ou poucas medalhas. A medalha é um símbolo, percebes? Uhum. Como um ator. Tem muitos Globos, tem muitos Oscars. Não, eu gosto dos papéis que ele faz. Gosto da carreira que ele tem. Então acho que sim, acho que também não concordo nada com isso. Mas imagina, pegar num copo, eu acho que pode ser também uma grande inspiração, porque imagina, eu já vi coisas deste género. Imagina alguém que teve um derrame cerebral ou passou por um acidente e que está aos poucos a recuperar a função E motora. que cada E, sim, passinho e que é ali apanha uma e que uma conseguir pegar no copo conquista. é um mês de esforço e de suor, estás a perceber? Ou seja, mesmo pegar um copo, ou seja, não é por a pessoa ter uma deficiência ou estar nos Paralímpicos Claro que que sim. aquilo é uma inspiração, é para ser uma superação, Mas para aí é sermos a um gesto de realidade daquela superação. pessoa. O que eu estou a querer dizer é Uhum. que nós, muitas vezes, passamos a vida a dizer que não queremos rótulos, mas depois criamos outros, não é? Que são as generalizações. E eu acho que tudo funciona com mais pedagogia. É a tal história. Um medicamento, dás um medicamento às pessoas, mas tens que ter a bula, não é? Tens que explicar como é que aquilo se toma. E nós somos todas pessoas diferentes. Eu não gosto que deduzam coisas. Olha, um exemplo. Tu há bocado não fizeste nada disto, não é? Porque estávamos só a ser atores. Ah, há pessoas, quando me conhecem, então, não sei o quê, vou ter uma reunião com o Mafalda Ribeiro. E eu chego com a cadeira. E a pessoa foi ao Google, agora já, né? Ou foi ver alguma coisa, ou viu nas redes, doença dos ossos de vidro, ela parte-se. Então chegam e nem sabem se me dão 2 beijinhos, se me podem apertar a mão. Tipo, ela desmonta-se toda. É normal terem esse cuidado. E eu, achas que eu vou ficar tipo, aquela pessoa. Não, eu sou aquela pessoa que, como deduzo que é aquilo que ela está a pensar, o que eu faço é, normalmente estico a mão, fazer uma falta de ribeira, pessoal, posso. Também não posso esticar, não posso ficar, fica cá abaixo, dá-me um beijinho. Não, tens de Não, começar a esticar a tem mão, que ser eles eu para dar apertam, aquele ar. apertam e tu começas a gritar. Eu não faço isso ao Marcelo, ao nosso Presidente da República, por exemplo. Eu conheço muito antes de ele ser presidente, nós já brincamos com isso, né? Aquele vigor dele a apertar a Uhum. mão, Um perigo comigo para não ti funciona, para mim é um perigo. e Mas ele já puxa. sabe que não pode apertar muito e não pode. Mas pronto, isto para dizer o Muito. quê? Que, por exemplo, aquilo que tu fizeste, não é? De pegar uma cola sem, com esta vontade, à vontadinha, tu fizeste, não foi à vontade, foi à vontadinha, ah, a resistência é essa, porque as pessoas partem do pressuposto, portanto, tu não podes também ir, E não podes eh, pensar que toda a gente sabe tudo sobre a tua condição. tudo passa por uma coisa, que Uhum. é, que é um poder incrível, que é aquilo que estás a fazer aqui, é perguntar. Então, eu acho que o poder da pergunta vale para tudo, não é só para o jornalismo. As pessoas têm vergonha, têm medo, fogem e sentem que, se me vão perguntar alguma coisa,
é porque me estão a ofender ou porque me estão a enfraquecer. Não, eu quero que as pessoas me perguntem coisas. Eu prefiro que elas perguntem do que elas acharem, do que elas julgarem, do que elas afastarem-se, do que elas fazerem de conta que eu sou tipo o elefante na sala. Não, perguntem. E se calhar vão ser surpreendidos ou espantados. Vamos então falar da palavra normal, porque é uma palavra, há bocado eu Hum. disse norma olímpicos, eu sei que é considerado incorreto usar a palavra normal, mas eu acho que já falei disto neste podcast. A palavra normal significa aquilo que é o mais usual, não é? Ou aquilo que estatisticamente tem uma distribuição, que é Vamos a usar distribuição sinónimos, normal. comum, Sim, vulgar, mas mas, vulgar também pode ser mau, né? sim, A palavra mas imagina, pá, eu, sei lá, eu tenho uma orelha maior que a outra. Eu nisso não sou normal. É lá que não me prejudica tanto como se calhar te prejudica a ti, ou não me limita tanto como se calhar a não te deficiência que tu condiciona tens. Sim, nada, sim. mas uma pessoa que é muito baixinha também não é normal. Uma pessoa que é muito alta também não é normal. E eu acho que a palavra normal não. Claro que deste lado é fácil, não é? Mas a palavra normal não tem que ser ofensiva, porque a não ser É que. só para balizar o status, né? Tipo, é como tu dizes, em média não sei quê. Porque imagina, tu sabes que a maior parte das pessoas não tem a tua condição, certo? Sei. Por isso a tua condição E também não acredito, não é não acho que eu normal. sonho acordar amanhã e serem todos iguais a mim. Que horror. Não, tipo, medonho. Percebes? Sim. Sim, sim. Mas então achas que não devíamos usar a palavra normal? A palavra normal é ofensiva porque as pessoas com deficiência gostam de se pensar, gostam de sentir que são normais. Claro que toda a gente é normal num sentido não estatístico, porque tudo existe, não Eu é? acho que mais do que devemos usar a palavra normal é tento usar mais vezes com orgulho a palavra diferente. Ah, altamente. Isso é interessante. Percebes? Ou seja, o problema da palavra normal, o problema não está na palavra normal. O problema está que tu usas diferente como mau e não como aquilo que tu é, diferente. Que diferentes somos mesmo todos. Todos. Não há ninguém igual a ninguém. Não é? Todos viemos ao mundo com uma impressão digital diferente. Não sei o que é que a inteligência artificial vai trazer, mas a verdade é que agora somos originais. E o mundo das redes sociais está a educar os miúdos e os adolescentes e os influencers a serem todas cópias de alguém. E então eu acho que é um bocado isso, não é? Ai, isto não sei o quê, vou vestir isto porque é normal. É normal porquê? Porque não sei quantas mil miúdas vestem assim. Pá, eu tenho de me vestir na secção de criança. Ou então tenho que mandar fazer roupa. Mandas mais fazer Depende, vou mostrando, porque tenho a Uhum, sorte disso. Hoje em dia já não tens coleções de marcas conhecidas que não vou dizer porque não pagam, uhum, para efetivamente, ou seja, mais adulto, não tão abebecado, como se costuma dizer, não é? uhum. Pronto, mas também porque não é do meu estilo. Se eu agora adorasse folhinhos e não sei o quê, estava sempre super. Não interessa. Não há, olha, tem isso, não há estilo. Mas para pensar, fogo, acho que vi mesmo programada de fui programada de raiz, já ótimo, porque eu não ligo mais, tenho pachorra, gosto, obviamente, de cuidar de mim, essa é outra. Podemos pegar no normal. Não é normal veres uma mulher, de cadeira de rodas, sentada, agora já é mais, graças a Deus, mas vá, sentada numa cadeira de rodas e está de saltos altos. Para quê é que ela vai comprar saltos altos? Ela está de cadeira de rodas. O normal é ela estar de ténis ou de fato de treino, não se maquilhar e estar com um ar quase assexuado, deslavado, ah, independentemente se é a minha mulher ou não, porque, pronto, ela está numa cadeira de rodas. E eu lembro-me isto, posso dizer-te que eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu quando comecei a dar entrevistas na imprensa, o que seja, e posso dizer-te que foi um jornal, não era assim, não era Correio da Manhã, era um jornal credível, que há uma altura que a jornalista me diz: "Pois Mafalda, então vamos falar da imagem". Eu: "Sim, a Mafalda é muito vaidosa", metes logo a conotação. A vaidade é uma conotação, certo? Conotação Não, a conotação negativa. não é uma coisa é dizeres: "A Mafalda cuida da sua imagem", neutro.
Mas vaidosa às vezes pode ser carinhoso, não tem que ser. Eu Pronto, olha, percebo, por exemplo, costuma eu ser. tenho esta coisa, e estamos, não é, a gravar ah, no Norte, uma das coisas que eu tive que aprender, que lá está, a não ser taxativa, é, já lá vou onde eu estava, no mundo do trabalho. Eu percebi que tu não podes infantilizar a pessoa com deficiência, não deves. Infantilizar a pessoa com deficiência, estamos a falar de um jovem adulto que está a trabalhar no mercado de trabalho. Não é? E eu, a dar formação a pessoas normais, para depois lidarem, acolherem e estarem com as pessoas com deficiência, eu digo, é assim, vocês não começam a tratar o João por Joãozinho, porque faz de conta que tem trissomia 21, porque é um termo carinhoso. Eu disse que eu odeio solenemente, com todas as minhas forças, que me chamem. Mafaldona. Mafaldinha. Porquê? Porque estão logo aquela coisa do. Para mim, se querem um termo de intimidade, que é o que os meus amigos usam, não me chamam Mafalda, chamam-me Mafi. Fui eu que escolhi, não foram os outros que escolheram para mim. Percebes? Agora, a história do Joãozinho, a Carlinha, a Joaninha, o Tomazinho, sei lá. Eu sei, por exemplo, que isto não é sequer infantilizar a pessoa com deficiência se estivermos a falar no Porto ou no Norte. As pessoas Uhum. fazem isso naturalmente. Eu não posso chegar ao pé delas e dizer, não, não, tanto que os únicos que têm autorização para chamar uma faldinha, muitas vezes são as pessoas do Porto. E eu percebo, não vou dar esta pedagogia toda, ai não, não chama faldinha porque eu odeio. Porque eu sei que é cultural, que é carinhoso, que é. Pronto, mas eu acho que vaidoso, a vaidade, num sentido que tu usa, é tipo aquela coisa do. É já superlativo. É tipo. É o. Estás a ver? Eu Não é? percebo. Pronto. Depende Muito também do tom com que foi dito. exato. Mas. A menina é muito vaidosinha. Sim, Aí é pronto. bastante Não é? condescendente. Não, não, mas é aquela coisa. A Ana Falta é muito vaidosa. E eu é. Sim, pronto, nas quando vejo, é sempre o batom, a roupa, não sei o quê, os sapatos, as unhas, e eu sou uma mulher que gosta de cuidar dela própria. Ah, sim, porque, ou seja, tu já estás, esse adjetivo vem, porque a tua cabeça está programada para não, é um bocado aquela coisa do estás horas a maquilhar-te para quê? Se as pessoas vão olhar para ti quando sais à rua e vão olhar para o teu corpo esquisito e para a cadeira. Não vão olhar sequer para. Não é? E eu, se calhar, estou preocupada porque tenho uma borbulha num sítio que não devia me ter aparecido. Percebes? Uhum. Contas uma história da pandemia de ires à rua de pantufas, não é? No Epá, livro. essa E história estavas foi. preocupada com estares de pantufas e Não é? esqueceste. Ah, Foi não, depois da pandemia, foi naquelas alturas em as que pessoas só saíamos vão só reparar na minha para ir com o cadeira e no cão meu à corpo. rua e eu ia morrendo quando cheguei a casa. Ou fui ao café e tipo, saí, ou seja, toda vestida, com a cadeira, eu estava mais autónoma, estava com a cadeira elétrica, fui ter com um amigo ao café e ele não reparou, e nós estivemos no café e encontrei imensas pessoas, sei o quê. Pai, quando cheguei a casa e percebo tudo pantufas, ia morrendo. E eu fiquei, e alguém diz, mas há uma falda, acho que alguém olhou. Tipo, tá bem, mas eu olhei, né? Eu não queria sair de pantufas. Mas acho que é o que digo, é as generalizações, eu percebo, mas a única maneira de tu não generalizares é teres empatia, de colocares no papel do outro, e é o que eu tento fazer. É o que eu tento olhar para o outro, compreendê-lo, chegar-me a ele e perceber porque é que ele me está a dizer aquilo. E tu disseste uma coisa importante que é, às vezes é o tom, às vezes não é o dizer normal, é a maneira como tu usas, em que frase, como é que tu dizes. Por isso eu acho que não sou tão radical com a linguagem. Agora há coisas que são, pronto, que são Uhum. mais complicadas de gerir. Tenho aqui um elogio grande para te dar também Ui, sobre este livro, que é que foi este livro e tu fizeste-me entender melhor o que é fé. E, bem, agora também já tinha passado o copo. e digo isto porque a tua fé, que no início do livro, pronto, associei à fé mais óbvia, que é a fé em Deus, não é? A fé em alguma coisa sobrenatural, permeia toda a tua vida. Porque tu tens, ao ler-te, tu tens imensa fé que a vida te reserva coisas ótimas, tens fé nas pessoas, tens muitas fés
E eu nunca tinha pensado nisto, nunca tinha pensado, tipo, caramba, se calhar a fé e a tal força da fé, que parece uma coisa super beata e super teológica e super de padre, a força da fé, se calhar, reside nas fés que andam à volta da fé em Deus, numa espécie de. Eu sinto nas tuas palavras que tu estás confortável em ser quem és e que tens fé. Lá está, tens fé no teu futuro, tens fé que as coisas vão correr bem, tens fé que vêm aí coisas boas, tens fé que quando as coisas estão a correr mal vão correr melhor, tens fé nos teus amigos. Não há uma positividade tóxica, é diferente, não é? Não, é muito diferente. Hum, Primeiro, obrigada, se bem que este elogio não é para mim, mas eu acho que é, se me perguntasse o que é que eu ando aqui a fazer, é só isto, é chegar às pessoas assim, é não ser moralista, isto falando especificamente da inclusão e das pessoas com deficiência, que eu acredito que quando me convidam para falar e me dão um microfone, não me perguntam sobre o que é que eu quero falar. Falar de mim, que é um pacote de 97 centímetros, Hum. mas o rótulo é este, não é? Nós já estamos aqui há não sei quanto tempo a falar e vamos à inclusão e à deficiência e a brincadeira foi isso. Ahm, e eu posso dizer-te uma coisa muito engraçada, que é o o as minhas palavras às vezes vão, as escritas, onde eu não vou. Aí o livro é isso, e pode ir aí. Mas no início, porque eu lembro-me de quando comecei efetivamente a não ter pudor de falar de tudo, ah, eu às vezes entrava um bocado naquela coisa, num registro, que pode soar beato, que é aquela coisa do dava uma palestra ou uma entrevista ou não sei o quê, as coisas eram conduzidas de uma maneira, e eu ficava super frustrada quando acabava e dizia assim: "Fogo, não falei de Deus". Estás a ver? Como se aquilo tivesse que meter ali a ferros. Epá, Jesus e um dia smuggling. alguém disse assim: "És muito estúpida", porque mesmo nesta coisa do porque está em tudo o que tu és. E há um meio, aliás, falando da comunicação, eu estou a dizer isto a algures, já nem me lembro de se falar de entre já escrevi isto há muito tempo, mas a verdade é que na faculdade, e eu tenho um encontro real com a palavra e com a fé na faculdade, não foi sempre estanque, não foi sempre igual. A minha fé não foi a fé imposta no sentido de eu sou do Benfica, porque o meu pai é do Benfica. Não vou estar aqui a dizer que é outra coisa. Mas, o processo que eu vivi com Deus não foi tipo: "Pronto, agora está aqui, Luís, vá, agora desenrasca-te". Não, foi uma procura também, foi uma busca, mas mais ao contrário, que eu ouço muitas pessoas dizer: "Então anda à procura de não sei o quê". E eu disse: "Eu não andava à procura de nada, eu fui encontrada". Ao contrário, sabes? Mas Só na depois é faculdade é que começaste a aproximar-te de. o quê? Só na faculdade é que te começaste Sim, a a tornar questão mais. foi muito no registro de expressão, não é? Quando estás a falar, estamos a brincar, eu cresci, ou não cresci, numa, numa família, não vou dizer conservadora, mas católica praticante, como metade dos portugueses, Uhum. e depois cheguei àquela fase da vida, ali, a minha mãe era catequista, o meu pai é militar, tem ali um lado de muito do que eu passei que não é da tradição, ah, da tradição porque é religião, mas é os valores, os princípios, eu sou muito o meu pai. Não me deu uma educação militarista, mas há ali eu às vezes ouço, eu até a tua entrevista acho que ela falou várias vezes, disso e do pai dela, e agora no espetáculo que ela tem, que eu fui ver a semana passada em Lisboa, a Mariana Cabral, a Bumba, também tem um pai, que foi militar, e ela fala muito disto, que é o meu pai é muito essa pessoa, que é alguém que não pratica, ir à igreja e não houve uma conversão sequer, não rejeita, mas está na vida dele, mas mostra-me este lado prático da confiança. Eu estou sempre a usar o exemplo dele, ainda ontem falámos disto, que disse: "O meu pai acho que tem mais fé de nós todos", porque é aquela pessoa que tipo, que não fica em ansiedade quando eu estou fora, não está. Pronto, isto dando aquele exemplo da proteção que muitas vezes é possível ter. Mas no caminho diz respeito, o que aconteceu foi que eu entrei como a maioria dos adolescentes, pode acontecer. Então eu tinha 18 anos, vou para a faculdade. O que é que acontece na faculdade? Descobres todas as porcarias, não é? Começas a fumar, conheces drogas, conheces não sei o quê, e a melhor coisa que me aconteceu foi exatamente ao contrário. Então foi, eu entender que apesar, portanto, é um bocado aquela coisa do eu acredito, isto faz sentido para mim, mas eu não sei como expressar e como me ligar e como isto pode ser
isto de viver em todas as férias da minha vida e não só aquela coisa que acontece ao domingo. Felizmente hoje eu tenho grandes amigos católicos e que eu acho que vivem uma fé muito mais parecida àquilo se calhar porque estava à procura naquela fase, mas na verdade para mim só havia 2 tipos de pessoas no mundo, ou vai em Portugal. Ah, Eram os ateus, né, que não acreditavam mesmo de todo na existência de Deus, aos católicos, não vi mais nada, portanto ignorância pura. E chego à faculdade e conheço a pessoa mais improvável que tu possas imaginar. Ah, Stephen Hawking. não, provável no sentido do preconceito que tu teres com a imagem das pessoas. O não é beatinho, não é não sei o quê. Pronto, então era eu estava na faculdade há muitos poucos meses e fui logo substituir uma colega e era chefe de redação do jornal da faculdade e tinha uma equipa e ele era o miúdo que fazia o cartoon da BD, portanto, ele nem escrevia, estava lá nas artes, pronto. Eu sabia que ele era baterista e, andava sempre, imagina, vestido, com umas jardineiras a rajar para o chão, pá, eu dizia que ele não falava grunhia, e eu, que sou esta pessoa que adora falar, eu pensava: "Epá, Deus queira que um dia eu nunca fique sentada com ele depois das reuniões", ou seja, distribuímos trabalho, não sei o quê, preconceito, eu, Uhum. porque eu nem tenho conversa para ele, não fala, tipo: "Ah, isto vai ser", pronto, e há um dia que estou a abreviar muito, havia trânsito na segunda circular, a minha faculdade de Escola Superior de Comunicação Social em Benfica, e o que é que acontece? Eu fiquei lá, a minha mãe não podia me ir buscar, estava um trânsito, mesmo muito grande, e o que aconteceu foi que ele disse: "Se quiseres eu fico contigo". Ele morava na margem sul. "Eu fazer-te companhia", e eu a pensar: "Não, deixa estar, eu fico aqui a ler ou não sei o quê". "Não, não, fico". "Está bem". Estamos sentados e tal, e do nada eu estou a comer um cachorro quente, que tinha a boca cheia de imagina eu. E ele do nada, pá, a coisa mais improvável, a conversa da pessoa mais improvável, numa faculdade onde tu estás cheio de gente cética, comunicação social, anos 80 90 esquece. E ele disse para mim: "Olha, tu sabes porque é que és assim?" E eu: "Assim como?" "Assim, tens todos os motivos para ser chata, amargurada, revoltada, resingona, triste. E não, estás sempre toda contente, está sempre tudo bem para ti, estás sempre com esse ar, parece que vai engolir o mundo com os olhos, super feliz e super bem." E eles hoje: "Não acho que isso não é muito normal." E eu disse, e eu tipo a comer, tá a ver. Nunca pensei muito sobre isso. Posso só fazer mais uma pergunta?" E ele: "Vá, diz lá." Já a pensar: "O que é que este quer?" "Acreditas em Deus?" E eu: "Aham." "Então, mas não acreditamos todos." Tipo, estás a ver aquele lado, é quase Cultural. cultural, social, não sei o quê. Uhum. E ele: pois, está bem." Depois fica parado. Pá, eu estou sempre a dizer que ele teve uma coragem brutal. E eu assim, eu pensei: "Pronto, já vai acabar aqui." E ele disse-me assim: "Posso deixa-me só te fazer mais uma pergunta. Tu conheces o Deus em que acreditas?" Eu: "Oh, o que é isto?" E a coisa começou muito não olha, primeiro teve aquele lado que toda a gente tem, tipo, super preconceituoso, isto é uma seita qualquer, ou então tipo, testemunha de Jeová, pá, uma coisa assim. Uhum. Epá, por muito respeito por todas as pessoas e por todas as suas fés, mas tu ficas naquela. Isto não é normal, às 7 da noite na faculdade, no bar, estares a ter esta conversa quando eu nem sequer nunca tinha falado para mim, não sabia sequer nada, se eu bebia café com açúcar ou não, estás a ver aquelas coisas básicas. E estar a ter aquela conversa para mim foi muito estranho. E eu percebi que nunca tinha pensado sobre isso. E Mas aquilo, então tu respondeste que sim, tu acreditavas em se é que Deus. sim, não acreditar, sim. E depois ele disse: "Conheces?" Ou seja, tens um relacionamento calmo. E eu: "Ah, não sei." E ele: é que eu acho que tenho uma resposta para ti, com a história de não sabes porque é que és assim." E pá, e saca, tinha uma Bíblia na mala e abriu no Evangelho de João e mostra-me a passagem do cego de nascença. E eu pensar: "Este gajo está parvo." É tipo, eu estou de cadeira de rodas para falar do cego, o que é que isto tem a ver? E e efetivamente, apesar de Jesus, obviamente, no final fazer um milagre, foi a passagem do cego, onde, antes de haver, a cura específica, os discípulos perguntam a Jesus, está tudo assim muito enervado porque ele vai curar um sábado e aquilo não podia acontecer, mas antes daquilo acontecer, naquele burburinho todo, o cego era de nascença
e estava ali há não sei quanto tempo a pedir esmola, né, dentro do sistema cultural existente, e começou toda a gente à volta a perguntar, quem é que pecou? Outra vez, e eu ouvi a frase que me perguntaram: "O que é que aconteceu?" Ok. Ah, Que quem é é que porque ele quem é que nascer pecou cego era um quem é que pecou castigo. porque ele nasceu? Foi os Ok. pais. O que é que aconteceu aqui? Porque é que e Jesus respondeu que, nada, a culpa não é de ninguém, ele é assim, para que através dele se manifeste a minha glória, a manifestação do meu poder ou do Pai, whatever, há várias tradições diferentes. E tu ficas naquela: "Espera, não há aqui uma causa e efeito, o meio é a mensagem". E eu lembro-me na altura estava a dar o teórico da comunicação, Marshall McLuhan, que dizia: "O meio é a mensagem", e aquilo foi tipo cocktail para mim, foi tipo pausa. E eu que nunca me tinha revoltado, achava que não era muito normal, mas também não sabia explicar porquê. Eu nunca quis saber justificações, eu aceito, era mais do que a resignação, Tomás, era uma aceitação, pá, que não é de cá, que não é não consigo explicar. Mas que também não era dogmática, porque pronto, e depois obviamente de uma forma muito mais, para a frente, percebi esse meu amigo, era cristão e é cristão, mas, a maneira da expressão da fé dele, ele é cristão evangélico, que é aquilo que eu sou, ainda hoje, e portanto sei que tiveste cá um amigo meu, o Tiago Cavaco, Ei, adorei esse que foi episódio. uma conversa incrível. Vejam, ouçam esse Vejam o Tiago episódio. Cavaco, que é Muito assim, bom. é Tem que um grande faltar cá. amigo. E pronto, isto só para dizer que sinto que, e isto é giro, falamos disto só por uma questão. Eu, que achava que não tinha sofrido bullying na escola, ou tinha sido rotulada nunca, porque, sou uma pessoa com deficiência, então tive que ir à procura de um rótulo. Então é aquela coisa do atenção, nunca fui obviamente marginalizada, mas sei que há muitas alturas, agora se calhar já não tanto, mas naquela coisa do ela é protestante. Mas espera aí, tu durante a infância não sentiste bullying? Nunca. Mas porque estavas Se num. calhar porque sou totó e não me apercebi. Há quem acha, há muitas teorias disso. Para as pessoas que se lembram e que lidavam comigo. Eu tinha uma personalidade tão forte, que era sempre aqui à frente, a que chegava as coisas primeiro, a que era a mandona, agora Ok. mais ia dizer líder, mas na altura era mesmo mandar. Eras uma bully. Epá, eu acho que eu era, se calhar. A dizer às pessoas, e olhem para essas pernas Não, não, também não era assim. estranhíssimas que vocês Não, usam, mas cagando as tonos. não, não. Eu era sempre aquela que conseguia que eu não ficava no recreio, a um canto, a chorar a ver os meninos a saltar a corda. Não, eles não iam ao recreio, ficavam todos na sala a brincar comigo, no chão, a andar daquela forma que tu Tartaruga, que tu chamas a chamavam-te tartarugar, sim, exato. tartaruga. Mas pronto, isto para dizer o quê? Que naquela altura houve efetivamente uma conversão, mas uma aproximação muito antes de eu estar numa igreja, antes de eu conhecer amigos cristãos, antes de todo o meu percurso, e hoje de 40, tantos faz 18, aos 18 anos, eu tenho 41, antes de tudo o que eu vivi, naquilo que tu possas concordar ou não, ou identificar-te com a expressão do que é uma missa católica e um culto de uma igreja evangélica, o que seja, a música, não interessa. O que para mim é mais importante de tudo foi que eu acho que esse encontro aconteceu com a palavra escrita. A palavra escrita, percebes? Então, aquilo que eu entendi foi que aquilo que era um livro que para mim, eu acho que nunca tinha aberto a Bíblia, eu quis quase comê-lo. Eu posso dizer que a minha primeira Bíblia parece os Maias, quando eu estudei para o exame 12º ano. Está cheio de post-its. Porque foi muito real. E depois, aquilo que me dizes e que de facto faz todo o sentido foi eu entender que a minha vida só se cumpre se eu, sem moralismos, sem dogmas, sem o que quer que seja, que tu possas dizer, tipo, não venho para aqui pregar, não, de longe de mim, a pastora até que vai com o meu, não é por aí, mas é muito esta perspectiva de pá, Jesus foi a pessoa mais despolarizada de todas, não é? Se tu pensares assim, um revolucionário, aquele que se chegasse aqui sentava-se em cima da mesa na boa. Então, porque é que nós continuamos a dizer que acreditamos e que mas isto tem que tudo ser tudo muito arrumadinho e muito e pronto, e depois olhar para a minha vida espantada, não é? A começar por aí. O meu prefácio é do Cardeal Tolentino de Mendonça, e as pessoas pensam: "Ah, mas ela é louca ou quê?"
tem um cardeal que fez um prefácio, mas depois ela não é católica, só aí já está tudo despolarizado. Uhum. E ele sabe, e nós conhecemos há algum tempo e generosamente escreveu o texto do prefácio, mas uma das coisas que ele diz muitas vezes, em muita coisa que escreve e que diz, é não perdermos a arte do espanto. E eu acho que aquilo que eu tento é que as pessoas, quando se espantam porque olham para esta imagem, queiram ver mais. Ou seja, o espanto do ela é esquisita, que não as afaste, mas que as aproxime, se calhar, de algo maior, que eu posso ser uma ponta ao meio para isso. E portanto, acho que é a melhor maneira de estar viva, não preocupada com o que é que vai acontecer amanhã, de todo. Preocupo-me com coisas básicas, tipo ontem estava irritada porque sabia que hoje provavelmente ia apanhar uma molha para ir para o trabalho. Mas são as coisas que as pessoas se preocupam, sabes? Do dia a dia, não é o como é que eu vou morrer, tenho medo de morrer, nada disso. Qual é a tua esperança média de vida? Ou seja, já ultrapassei, né? Como sabes. Sim, era 5 anos inicialmente, não Pronto, era? sim. Depois também, assim, outra coisa, na maternidade, com a minha família católica, eu fui logo batizada na maternidade, o primeiro início, e chamaram um padre, porque eu ia morrer, e deram uma extrema-unção. O que significa que, tendo em conta que eu já passo à frente das filas, não é? Porque tenho cartão de dístico, Sorte. ah, Nasceste mesmo com o rabinho virado para a estás a lua, ver? fogo. Eu chego lá acima, e está uma fila enorme de engarrafamento para o céu, e eu passo, exatamente, já tenho a extrema-unção, já estou despachada dessa parte, e porque também tenho o cartãozinho azul, estou a brincar. Não é uma doença, ou seja, a gente imperfeita não é degenerativa, Ok. mas aqui se calhar fazendo um círculo perfeito na conversa que estávamos a ter há bocado sobre a eutanásia, eu acho que é por isso, e as pessoas não entendem exatamente isso, que é, mas não tens medo de sofrer até ao fim, a vida inteira de dores e de sofrimento, e do pá, não, porque eu tenho provas todos os dias de que hum, a dor física ou a incapacidade, muitas vezes não é só a dor, porque eu acho que fala-se muito pouco de paliativos e isso é outra história. Mas acabar com a dor é possível, atenuar a dor é possível. Ah, o que muitas vezes acontece é eu não quero, eu perco a minha dignidade e sei, é muito difícil para mim lidar com isso e posso dizer que o título dessa crónica era exatamente porque é que não vamos ajudar os outros a viver, em vez do chavão estamos todos porque nós usamos a palavra ajudar, ajudar é um verbo bom, vamos ajudar a morrer, percebes? Ah, não, não consigo. Então, pronto, então que tal mudarmos a frase e dizemos vamos ajudar a viver e não nos demitirmos enquanto sociedade de que as coisas têm que acontecer primeiro antes disso. O que acontece é que se me perguntares, atenção, com todo o respeito a todas as pessoas que o querem fazer ou o fizeram, o que para mim não cabe na minha lógica, mas eu também não cabe na lógica, portanto, não é começar aí, é isto. É quando tu dizes, epá, eu perco a dignidade porque eu estou dependente de alguém para não sei o quê. Isso é a história da minha vida toda. Eu não sou menos digna porque tu me levantaste a cola com 41 anos. Estávamos a palhaçar, é verdade, mas percebes? E tu no Quando livro meio que falas da dependência de uma maneira super diferente, quase de celebração, que a a dependência dependência para mim é um bem maior, não é ajuda-te a nunca esquecer que precisas sempre dos outros para fazer as mas nós coisas. todos precisamos dos outros, Uhum. só que achamos que não. E estamos a criar miúdos, estou a trabalhar a autonomia dele. E se não nos percebemos que a linha é muito ténue entre a autonomia e o individualismo e o egoísmo. Então, por isso é que eu digo, nós temos que falar das coisas, e ainda bem que há ativistas para falar das coisas, e temos que ser funcionários e temos que fazer aquilo que temos que fazer. Só que não podemos entrar na cena de que, porque antes era tabu, não se falava. Então agora vamos normalizar. E depois saltamos rapidamente da normalização para a banalização. Pois é. E isso é que me preocupa. É numa série de questões, nas tais, até essa frase é gira, não é? Fraturantes, né? Uma das fraturas todas. Mas é isso.
Muito bem, Mafalda. Não Olha, faço ideia quanto tempo estamos aqui. eu também não, mas estou a adorar, mas temos de acabar porque temos um jantar marcado. Oh, Eh, há mais alguma coisa que queiras dizer? Que olha, tenha faltado? primeiro quero-te agradecer teres-me sentado em cima da tua mesa e falar-te que até a mesa, acho que digo que tu, se leste a gota no charco, deves ter lido uma gota que eu falo acerca da mesa. Eu digo que à mesa somos todos do mesmo tamanho. Ah, para mim, isto não é, estamos a falar olhos nos olhos, hoje estou a sentir todo o teu tamanho e tudo o meu. Mas eu acho que faz-nos mais falta isto, não é? À mesa sentam-se mesmo todos, a diversidade, os diferentes todos. Ah, ou voltando outra vez, se calhar àquilo que para mim não é religião, é vida. Jesus sentava-se à mesa com todos. Não era só com aqueles que ele gostava e com quem concordava e com quem aplaudia e tudo mais. Pelo contrário, pior. Então eu olho para a mesa como um objeto de celebração. Não é do que eu como, porque eu sou péssima. Tenho estômago de periquito mesmo. Sou a melhor pessoa para convidar para jantar. Uhum. A sério, porque eu não como mesmo nada. Mas, para mim, se me perguntares o meu sítio favorito, é estar à mesa com tempo, hum, conversar e ouvir, mas perceber que nós devíamos estar mais vezes à mesa. E quando eu digo à mesa, as famílias conversarem, sem televisão ligada, sem os telemóveis em cima da mesa, mas queria agradecer-te porque criaste isto. Acho que é muito importante. Agora, é um elogio para ti, não é nenhuma troca de cadeira-dedos, mas é numa altura em que e eu, como é que é, já anda em rodagem há algum tempo, e hoje toda a gente, quase aquela coisa de dar um pontapé numa pedra e alguém cria um podcast. Uhum. E muitos amigos e até pessoas mais mediáticas dizem tudo a mesma coisa e depois quando dás por ti, pronto, lá está aquele, e depois ele faz. Né? Ah, e eu confesso-te que, sendo fã daquilo que tu fazes e saber como é que começou e o que é que tem vindo a crescer e o que é que ainda pode acontecer, é muito esta coisa do nós sabemos que não vamos inventar a roda, não é? Mas quando encontramos o eixo no qual nos movemos, as coisas passam a autenticidade e verdade. E eu sempre que vejo que as pessoas vão pensar, o que ele convidou aquele gajo, sabes? E eu penso assim, uau, é mesmo isto. Ele sentou à mesa, provavelmente pessoas com as quais tu discordas e com as quais tu pensas, oh, fogo, sério. Então, eu acho que para mim o Despolariza é isto que nós vamos fazer. É um podcast, mas é sentares à mesa, convidares à mesa, por causa disto a gente até não correu mal, né? Se calhar já estamos a concordar aqui em algumas coisas, ou concordar mais que discordarmos, mas eu acho que nós precisamos fazer mais isto. Eu digo que os meus melhores amigos são as pessoas mais cruéis da minha existência. E dizes, "Ah, que horror." Não, não, é verdade. Eu, para ter assistência e aplausos, vou para o Facebook. Fãs e essas cenas. Os meus amigos, eu preciso que me tragam à terra, que me digam: não, tu não és uma inspiração sempre. Uhum. Tu não disseste isto bem, tu não fizeste isto bem. E eu acho que, como não podemos ser amigos de toda a gente, não é? Hum, pelo menos que possamos ter espaços públicos onde possamos nos sentar à mesa e ter conversas que nos mostrem esta coisa de que a diversidade é rica por isso mesmo. E ainda bem que pensamos muitas vezes diferente e que não é aquela coisa do se não concordas comigo estás contra mim, ou matas ou morres. Então, obrigada eu. Obrigado pelo elogio e obrigado por teres vindo. Obrigada. Ah, já está Não feito. posso fazer com muita força. Podes não. Estou a Então brincar. agora faço qualquer coisa. Faço Ah! teu. Obrigado. Obrigada. Muito bom, muito bom. Não, esqueci-me. As piadas ofensivas. Tínhamos preparado piadas ofensivas fizemos, sobre foi. pessoas com deficiência, mas fica para a próxima. Já foi ofensivo o suficiente. Acho que sim. Achas que ela gostou?